Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos falar agora de exercícios que tenham um perfil de resistência menos, mais. O que é que isto quer dizer? Que à medida que realizarmos a ação concêntrica, em que o músculo está a encurtar, o torque da resistência está a aumentar. Então quer dizer que o exercício vai ficar progressivamente mais difícil à medida que nós realizamos o movimento. Este é um exemplo típico e tem vários motivos. Um dos motivos é que à medida que eu faço a extensão do cotovelo, o braço de aumento da resistência vai aumentando para a articulação do cotovelo. O segundo motivo é que eu estou a trabalhar com um elástico. O elástico, à medida que eu o estico, a carga que ele me oferece aumenta. Então eu tenho aqui dois motivos de porque é que o torque da resistência aumenta à medida que eu realizo a concêntrica. Tendo então assim um perfil de resistência menos, mais. Se fosse numa polia, com este posicionamento do corpo, com este ponto de aplicação, com esta direção da resistência, também teríamos um perfil de resistência igual, só que não teria um aumento tão grande porque na polia a carga é constante. Agora, o F pode subir se eu fizer muito rápido o exercício, mas assumindo que é controlado, ele iria aumentar por causa do braço de aumento da resistência. Temos também uma leg extension com a caneleira. Se a nossa tíbia começar perpendicular ao solo, como nós podemos ver aqui, deixem-me só ativar o marcadorzito. Ok, está ativado. É este lado. O ponto de aplicação em todos eles será no tornozelo. E depois de seguida, o que nós teremos então é a variação da resistência. Eu prolonguei a linha da força para ser mais fácil. O que tu podes ver é que a linha da força atravessa o eixo articular do joelho, como tal, há zero braço de aumento da resistência, então não há desafio nem para os flexores, nem para os extensores de joelho. Depois, mal eu inicio a extensão do joelho, começa a existir braço de aumento da resistência e vai sempre aumentar até que a tíbia fique paralela ao solo. Caso por algum motivo a tíbia ficasse, por exemplo, que é muito mau sinal se isto acontecer, se ficasse assim, o braço de aumento da resistência, claro, iria diminuir, mas isto quer dizer que tinha dado mais neira das grandes, por isso é expectável que isto não aconteça. Então, num exercício de leg extension com caneleira sentados, o perfil da resistência será menos, mais. Agora, se eu deitar a pessoa, como vais ver na aula 5 da análise de exercícios, muda o perfil de resistência. Nós podemos mudar o perfil da resistência, uma das regras também que tem que ver com a direção da resistência, mantendo a posição do corpo e alterando a direção da resistência, mantendo a direção da resistência, alterando a posição do corpo, ou alterando os dois. É uma das maneiras de mudar o perfil de resistência. E depois, manipular as variáveis também mecânicas do exercício, como o braço de aumento, a cam, se tem contrapeso, entre inúmeras coisas que depois irás aprender. Agora tenho de apagar isto tudo, não é verdade? O ponto de aplicação agora será na mão, ok? Em todos eles será na mãozinha. A linha da força é de cima para baixo, é congruente com a gravidade, está a puxar-me de cima para baixo, ou seja, movimento vertical. Isto é então um movimento realizado no plano horizontal, na concêntrica é uma abdução horizontal e na excêntrica é uma adução horizontal. As articulações que estão a ser desafiadas são o cotovelo e o ombro, essencialmente. Claro, também temos para a coluna, também temos para a anca, é um facto, também temos para a cervical, mas vamos nos centrar na articulação do ombro, que é a principal desafiada. E o que nós podemos então ver é que o braço de aumento da resistência, à medida que eu faço a concêntrica, e vai sempre aumentar. Quando o braço fica paralelo ao solo, mais uma vez, quando o membro está paralelo ao solo, é o pico da resistência. Caso eu ainda tivesse mais amplitude de movimento disponível, por exemplo, o meu braço, se fosse até aqui, existiria uma diminuição. E agora, em vez de termos um perfil de resistência menos, mais, eu podia ter um perfil de resistência menos, menos. Menos. Porque o menos no alongamento é menor do que o menos que seria atingido no encurtamento. Ok? Por isso é que temos sempre de olhar de pessoa para pessoa, porque isso vai variar o perfil de resistência. Eu, por exemplo, sou alguém que no bicep curl, com o meu cotovelo em extensão, vou ver se vocês conseguem ver, com o braço ao lado do corpo, vocês conseguem ver que a minha mão, aqui estaria o meu eixo articular
do cotovelo, que a minha mão está à frente deste eixo articular. Então, ao contrário de muitas pessoas, eu quando inicio um bíceps curl de pé, eu inicio com resistência para as flexões de cotovelo. Outros não, vão estar a descansar. Eu não estou a descansar nessa posição, logo tenho estímulo no alongamento. Mais uma vez, o ponto de aplicação será na mão. A direção da resistência e sentido é de cima para baixo, é vertical e é congruente com a gravidade. O movimento realizado é uma extensão do ombro na concêntrica e uma flexão do ombro na excêntrica, então estamos no plano sagital. Temos que colocar de forma lateromedial, numa perspectiva perpendicular ao plano, que é o que está aqui a acontecer. Então, poderíamos ver que a resistência ao longo da amplitude de movimento começa em zero, depois aumenta o braço de momento e o braço de momento de seguida volta a aumentar ainda mais, fazendo que o exercício fique ainda mais pesado. Mas uma coisa interessante que acontece é, reparem bem, eu também teria um bocadinho de braço de momento para a articulação do cotovelo, só que, reparem, está do lado esquerdo, este braço de momento, o eixo. Depois, no final da remada, ele passava para o lado direito. Então quer dizer que na segunda imagem, eu tenho desafio para os meus flexores do cotovelo. Na imagem 3, eu tenho desafio para os meus extensores do cotovelo, porque a linha da força passou para o outro lado do eixo. Estaria aqui isto, uma estava a cair para um lado e outra estaria a cair para o outro, como nós já falámos nas outras aulas. Se a linha da força passa para o outro lado do eixo, o que está a ser desafiado terão de ser outros para lidar com esta nova demanda. Mais um exercício, novamente com os halteres. Este é o mais comum de acontecer, não é só com os halteres, mas muito com os halteres. O ponto de aplicação principal será na minha mão e, uma vez mais, é fácil de identificar. Eu, propositadamente, neste exercício, não quis começar com o braço perpendicular. Porquê? Porque se eu começasse com o braço perpendicular ao solo, eu ia ficar com a linha da força alinhada com o eixo articular do cotovelo. Como tal, não ia ter qualquer torque da resistência. Por isso, neste exercício, quando eu prescrevo, eu opto por não fazer tanta flexão do cotovelo, fazendo, lá está, com o halter. Depois, à medida que eu realizo o movimento, vai ficando progressivamente mais fácil. Depois, na aula de análise do kickback, eu vou dar algumas dicas de como é que nós podemos fazer uma drop set mecânica e para fazer que não fique tão pesado, mesmo utilizando os halteres. Vai ser uma coisa muito, muito interessante. Depois, nós também teríamos desafio para o ombro, que ele também estaria sempre a aumentar. De facto, a articulação do ombro está sempre fixa, não é? Estaria sempre aqui. Vou tentar mudar. Eu ver se consigo. Isso. Não, é pior com esta. Exato, é pior com esta. Taca, taca, taca. Pronto. O braço de momento também para a articulação do ombro aumentaria sempre, não é? Ou seja, havia sempre desafio isométrico para os meus extensores do ombro. Nós tínhamos aqui um grande trabalho do deltoide posterior porque estávamos com o braço atrás do corpo e depois vais perceber porque é que o deltoide posterior é o principal desafiado quando estas condições acontecem. Mais uma situação com os halteres. Agora, em vez do halter, repara, está atrás, está à frente do corpo. O ponto de aplicação é o mesmo, nem vou gastar tempo nisso. Podemos ver que existe braço de momento para a articulação do ombro. O movimento realizado é uma flexão e extensão, plano sagital, eixo lateromedial. Articulações desafiadas principais serão cotovelo e ombro. Direção da resistência vertical, sentido de cima para baixo. Prolonguei propositadamente a linha da força para ser mais fácil e, como podes ver, neste exercício, quanto mais eu vou subindo, mais difícil o exercício fica. Se for alguém com uma amplitude de movimento melhor do que a minha, o braço poderia vir até aqui, aos 180, eu não tenho isso disponível, e faria que o braço de momento no encurtamento seria mais leve. Em vez de ter este perfil de resistência de menos, mais, teria um perfil de resistência menos, menos, menos. Não, menos, mais, menos. Por isso, depende sempre da pessoa. Não decorem que este exercício tem este perfil de resistência ou etc. Depois, para o cotovelo, o que nós podemos também, se fôssemos analisar, o braço de momento para a articulação do cotovelo também estaria sempre a aumentar à medida que eu realizava o exercício. E estaria sempre a ter desafio. Neste caso, como a resistência estava a tentar esticar o cotovelo, então um desafio para os que dobram, que são os flexores do meu cotovelo. Agora, com polia, para não ser só exercícios realizados com halteres,
O ponto de aplicação é o mesmo, será na minha mão. Em todos eles, é o principal ponto de aplicação da força. A direção da resistência basicamente é horizontal, quase, não é? Está-me a puxar de trás para a frente, neste caso da direita para a esquerda. O movimento realizado é no plano sagital, é uma extensão do ombro na concêntrica e flexão do ombro na excêntrica. As principais articulações desafiadas aqui serão cotovelo, serão articulação do ombro e mesmo também articulação esternoclavicular ou escápula torácica. Temos aqui um desafio também para a minha escápula, que teríamos de analisar noutro plano, porque acontece no plano horizontal e não no sagital. E então podemos ver que varia a resistência desta forma, em que temos a linha da força a atravessar o eixo articular do ombro e também do cotovelo no início. Depois puxávamos e para o cotovelo continuaria a passar o eixo articular do cotovelo e à medida que eu realizava a puxada, o braço de momento da resistência aumentava para a articulação do ombro, fazendo então que ficasse progressivamente mais pesado à medida que eu realizava o exercício. Agora, imaginem que eu, do ponto 2 para o 3, em vez de eu fazer a puxada assim, eu puxava e dobrava o cotovelo. Eu podia fazer que o perfil da resistência fosse diferente, em que era zero, praticamente zero aqui, puxava, aumentava e no final eu dobrava o cotovelo e então mudava a posição do corpo em relação à resistência e fazia que o braço de momento da resistência diminuísse e então que não fosse tão pesado. Mas por outro lado, iria também aumentar a contribuição dos flexores do cotovelo. Okay? Porque é criar braço-de-momento para a articulação do meu cotovelo. Mais uma remada, agora com os halteres, muito remadas essencialmente, a não ser que sejam feitas em máquinas ou com esta manipulação que eu vos falei aqui, elas serão sempre um perfil de resistência menos, mais, mais. E aqui também no serrote não seria exceção. Próxima aula, vamos analisar exercícios com perfil de resistência menos, mais, menos e depois também com menos, menos, mais, menos e menos, menos, mais, menos. Estes são alguns, existem vários exercícios. Eu faço questão, até digo, treina, tira fotos, analisa para tu perceber e faz tu a análise do exercício. Recapitula, vai ver a aula anterior, vê se tu és capaz de analisar os perfis de resistência, vê o ponto de aplicação da linha da força, vê a direção, quais são os movimentos articulares que estão a ser feitos, identifica o plano, articulações desafiadas e vê como é que varia os braços de movimento ao longo da amplitude de movimento para determinar o perfil de resistência. Qualquer dúvida, não te esqueças de mandar mensagem privada e continua a estudar Exercise Matrix University para ser um profissional de excelência baseado em evidência. Até a próxima.